Dessa forma que eu gostaria de trabalhar hoje à noite com vocês, ou seja, ouvindo, em primeiro lugar, o testemunho das Escrituras sobre essa temática proposta, e depois recorrendo, em um outro momento, a Martim Lutero, né? Que é, por assim dizer, um guia também nesse entendimento, né? Então, como igreja confessional luterana, nós não temos como escapar de olhar para, vamos assim, para essa nossa herança, gostemos ou não gostemos dela, né? Mas ela está posta para nós e é tarefa também de procurar entendê-la, né? Nós fazemos isso com o devido respeito e a liberdade que precisamos ter também, né? Nesse sentido. Tá? Então, eu queria começar assim falando um pouquinho, trazendo algo dessa temática, vamos dizer, evangelho e política, a partir das escrituras. E para que eu não fique assim mencionando isso de uma maneira assim, o que eu acho, o que eu penso, deixo de pensar, eu fiz um pequeno apanhado nessa questão. E, assim, algumas coisas a gente vai chegando à constatação. Uma delas é de que evangelho e política, assim como nós temos formulado, a Bíblia não conhece. Então, essa é a primeira coisa. A Bíblia não conhece essa formulação evangelho e política, porque política, como nós falamos hoje, isso é uma coisa extremamente moderna. Política como atividade, como uma organização humana, como empreendimento humano, nesse sentido, como nós temos hoje, é algo, vamos dizer, completamente contemporâneo, moderno, diria, não contemporâneo, moderno, né? Vem em boa medida da Revolução Francesa para cá, né? De 1789 em diante. Então, isso eu diria assim, é uma coisa que talvez a gente tenha que clarear. Então, assim, não dá para a gente pegar as concepções que nós temos hoje e jogarmos para dentro das Escrituras, porque com isso nós violentamos a Bíblia. Então, se nós queremos ouvir a Bíblia nas suas afirmações, na sua estranheza, nós precisamos deixar que ela fale a nós a partir, vamos dizer, daquilo que ela tem, né? E o que isso significa dizer? Como é que a gente chega a esse tema dentro da Bíblia? A gente chega a esse tema da seguinte maneira, até onde eu enxergo naturalmente, né? Procurando, vamos dizer assim, o entendimento de como os cristãos se relacionam com as autoridades, com o poder público da época, que é o poder político, né? Vamos assim, o que os cristãos, o que a igreja tem a ver, o que a palavra de Deus tem a ver com o poder político, nesse sentido. Inevitavelmente, nós vamos chegar numa passagem muito conhecida de todos vocês e todos nós, que já certamente assim, a gente já se deparou com ela em mais de um momento, que é de Romanos 13, né? Então, assim, o que nós temos ali em Romanos 13 nos é dito pelo apóstolo que, vamos dizer assim, nenhuma autoridade aqui não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Quando Paulo diz isso, ele destaca alguns aspectos que eu quero, assim, rapidamente mencionar. Primeiro, a autoridade é um poder oriundo dos céus. Essa é a primeira colocação que o apóstolo faz, né? A segunda coisa, né? Acima da autoridade romana da época está Deus. Essa autoridade humana, né, ela, na verdade, não tem a última palavra sobre a vida das pessoas, mas somente Deus, né, que a instituiu. O que significa isso? Dentro da tradição do mundo antigo, era muito comum, principalmente na época de vida do apóstolo Paulo, que se visse as autoridades como algo divino. O que o apóstolo faz aqui? Se a gente usa a linguagem de um antigo autor teológico, ele faz um processo de desmitologização da autoridade. A autoridade não é divina.
Divino é aquele que instituiu a autoridade. Divino é aquele que estabeleceu a autoridade. Não a autoridade em si é divina. Né? Então, essa é a primeira colocação que eu diria assim, é importante que a gente tenha em vista. Segunda coisa, a autoridade não é igual à pessoa que ocupa essa atribuição de autoridade. Em nenhum momento da Bíblia se fala assim, de que a pessoa que exerce a função da autoridade é igual à autoridade. Existem pessoas que exercem função de autoridade, mas isso não é a mesma coisa, nesse sentido. Né? Então, se o poder no mundo greco-romano era personalizado, na visão bíblica, o que está em jogo e o que é afirmado vamos dizer, é a atribuição, é a função, e não a pessoa. Tá? Então, vamos dizer assim, esses são assim, pontos importantes no entendimento que a gente precisa ter vamos dizer, nessa largada. Né? Os imperadores romanos que usavam e abusavam no poder, né, somente podem governar porque Deus estabeleceu poder nesse mundo, e não Roma. Né? Essas conclusões, elas nos ajudam a entender que a autoridade, né, seja ela de que natureza for, aqui a gente pode derivar esse conceito de autoridade, né, de poder, né, pode ser de natureza familiar, pode ser eclesiástica, política, econômica, legal, enfim, né, essa autoridade, ela não é ilimitada, ela é limitada. Há limites para a autoridade. Né? Mas adiante, quando nós falamos de Lutero, quero entrar um pouquinho nesse ponto. Né? O que significa isso? Significa dizer que Deus está acima dessas autoridades e as restringe. Deus está acima das autoridades e as restringe. Né? Além disso, nenhuma autoridade, conforme o apóstolo, pode querer colocar-se como autoridade por sua própria força, né? Se Deus não estabelecer. Isto é, se Deus não lhe der a devida legitimidade. Com essas afirmações e as suas consequências, nós podemos perceber de maneira muito simples e direta como a Bíblia lida com o poder público, com o poder político, se a gente quiser afinar nessa direção. Então, rapidamente, assim, 3 coisas. A autoridade é um poder oriundo dos céus. Não é divina. Ela é criada. Né? Ela, vamos assim, foi estabelecida por Deus e é restringida por Deus. Nesse sentido. Né? Então, isso vale, no primeiro lugar, para essa questão da autoridade com o poder político e da relação que os cristãos têm com essa autoridade. Ou seja, pensemos bem que esse texto provavelmente, que é um dos últimos textos do apóstolo Paulo, foi escrito numa época em que Nero era imperador em Roma. É muito provável que esse texto tenha sido escrito nessa época, né? A gente não tem assim absoluta certeza, são assim aproximações históricas que a gente precisa usar uma certa cautela em poder dizer isso. Né? E o que a gente pode dizer? Que o apóstolo Paulo, nesse sentido, teria todas as razões para dizer barbaridades sobre Nero. A história não é muito bonita. Mas ele lembra e ele chama os cristãos de Roma a olhar para além da pessoa de Nero. E olhar principalmente para o fato de que Deus estabeleceu autoridades nesse mundo. Tá? Uma outra passagem importante que se refere à questão do poder político, né, e tal, é encontrada na carta de Pedro. Ali se afirma basicamente o seguinte: por causa do Senhor,
Sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, né? Como por ele enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. O apóstolo Pedro repete em boa medida aqui o que Paulo já tinha afirmado em Romanos 13. Né? No que diz respeito à obediência à autoridade. A mesma coisa tem a ver com o fato de que Deus a instituiu. Então, nós temos, por exemplo, os textos mais significativos que falam no Novo Testamento sobre esse assunto. E, assim, quero dizer que a gente podia alargar isso, podia ir ao Antigo Testamento, mas estou pegando o Novo Testamento para que a gente possa ter um foco específico, não dispersar demais na conversa e de repente, se perder. Então, pego basicamente o Novo Testamento e algumas poucas passagens para que a gente perceba que a Escritura, reiteradamente, ela vai afirmar as mesmas coisas. Né? Ela vai dizer que Deus institui, né? E que, como diz o apóstolo Pedro, assim, olhando para a incumbência, ele diz que a autoridade foi posta para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Né? Então, assim, por enquanto nós estamos em conceitos genéricos, abrangentes. Né? Nesse sentido, vamos dizer assim, talvez a gente pudesse dizer, puxa, mas parece que a linguagem bíblica fala tão fortemente de autoridade. Sim, ela fala de autoridade. Ela fala de autoridade, mas de uma autoridade que é derivada, que não tem fim em si mesmo. Né? Cabe lembrar, por exemplo, que em Romanos 13, Paulo diz claramente que a autoridade é posta para ser serva da justiça. Esse é o critério com o qual se pode e se deve julgar a autoridade, que ela seja serva da justiça. Aqui Pedro vai dizer o quê? Que ela é posta para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Né? Entenda-se esse bem e o mal aqui, conforme tanto Paulo o definiu em suas cartas. Né? Por exemplo, se a gente olha Romanos, no capítulo 2, ou Filipenses, no capítulo 4, né? Ou o texto clássico, né? Que a gente pode ter assim na memória, julgai todas as coisas, arrepende o que é bom. Né? Então, o que está dizendo o apóstolo Paulo? Ele está dizendo, olha, existe vamos dizer, uma noção de bem, uma noção de coisas boas, que seja a pessoa cristã ou não cristã, vamos dizer, elas vão chegar a algum tipo de acordo. Né? E as nossas sociedades contemporâneas, a gente sabe que se chegou a certos tipos de acordo para a vivência pública. E o melhor exemplo no nosso tempo é o quê? A definição dos direitos, os direitos humanos. Sejamos cristãos ou não cristãos, vamos dizer, essa é a ética pública, né, da sociedade contemporânea. Essa é a maneira como se compreende e se espera que haja um determinado comportamento na vida pública. Né? E não só pública. Né? Então, vamos dizer assim, nesse sentido, há uma percepção do apóstolo Paulo que ele diz, olha, os seres humanos, né, eles vão chegar de alguma maneira a um entendimento, né, do que vem a ser bom e o que vem a ser mal. Claro que isso não isenta os cristãos de procurarem entender quais são os mandamentos de Deus. Né? Então, nesse ponto, assim, o que nós podemos dizer? Né? Que, vamos dizer assim,
entre os cristãos, a busca pela prática dos mandamentos é que define aquilo que é bom. Né? Entenda-se mandamentos aqui num primeiro momento de forma muito simples, muito breve, inclusive como os mandamentos postos no Êxodo. A gente tem que pensar na categoria de que Paulo é um judeu helenizado, mas não deixa de ser judeu. Né? Então, esse aspecto da lei, e de que a lei, né, deve conduzir a vida cristã, e os mandamentos são importantes para o procedimento ético, permanecem. Eles não foram revogados. Eles não têm mais, isso é muito claro nas várias menções que o apóstolo Paulo faz, eles não têm mais o mínimo significado no aspecto de serem utilizados, de serem empregados para qualquer tipo de barganha diante de Deus. Mas eles não perdem a condição de serem importantes balizas éticas para a conduta cristã. Né? E é curioso que o apóstolo Paulo vai dizer que esses mandamentos, de alguma maneira, Deus colocou isso na consciência das pessoas que não são cristãs. Romanos 2, se vocês têm um tempo para dar uma olhada, vocês vão perceber isso, que o apóstolo Paulo diz que essas pessoas praticam isso, que está positivamente colocado nos 10 mandamentos, que foi escrito lá nos 10 mandamentos, né? Isso, vamos assim, está na consciência dos seres humanos. Isso era a convicção, isso era a crença dele. Ele tinha essa convicção de que aquilo que tinha sido dado ao povo judeu tinha sido dado por Deus às demais pessoas. E por isso era possível conjugar a ética revelada com a ética da consciência do ser humano. Alguns pensadores, eu vou fazer aqui uma pequena janela, alguns pensadores mais contemporâneos, principalmente depois de Nietzsche, costumam dizer que essa consciência moral não existe, que tudo não passa de cultura, né, que o ser humano é um ser puramente cultural, né, não existe nada, e consciência é nada mais que uma palavra para a gente dizer de outra forma, que é tradição, valores herdados, costumes e assim por diante, mas consciência moral e consciência, vamos dizer, moral natural, isso simplesmente seria inconcebível. Né? Essa é uma discussão que existe dentro do campo da filosofia, né? E a gente não pode ignorar ela. A gente encontra ela na universidade, encontra ela fora da universidade, encontra ela em vários outros setores, né, da nossa vida, da nossa sociedade contemporânea, né, de que não há nada natural herdado em termos de padrão ético. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Né? Então, nesse sentido, vamos assim, o que é o bem, para o apóstolo Paulo, ele vai poder dizer, bom, os cristãos percebem isso na lei. Né? Na lei positivamente colocada, escrita. E os não cristãos têm isso em sua consciência. Né? Então, nesse sentido, por exemplo, o que nós podemos derivar daqui? Né? Que por razões diferentes, ou por caminhos diferentes, né? Melhor dizer assim, né? Cristãos e não cristãos, segundo o apóstolo Paulo, vão chegar à conclusão de que é preciso olhar com muita atenção para o poder político. E de que esse poder político, né, ele não é simplesmente uma coisa, vamos dizer assim, se dá para dizer, como se diz hoje, é uma construção puramente histórica e social. Né? Convicção do apóstolo Paulo, né, ele mostra isso em outros textos,
de que se os não cristãos, inclusive, investigam a sua consciência, eles vão chegar à conclusão de que a autoridade que eles têm, ela foi uma autoridade que Deus estabeleceu. Né? A gente pode achar isso, assim, uma coisa infundada para os nossos filhos. Mas eu estou dizendo para vocês, né, justamente a partir do testemunho bíblico, como isso é visto. O quanto nós caminhamos com essas afirmações, ou o quanto nós não caminhamos, isso é um outro capítulo. Né? Queria dar um passo seguinte e, assim, sair um pouquinho da Bíblia e entrar em Lutero. Falei no início da questão confessional. Né? É interessante que também o próprio Lutero, na sua época, inevitavelmente precisou lidar com esse tema do poder político. Vocês todos sabem, com maior ou menor intensidade, que assim, a reforma foi de natureza teológica. A reforma é um grande movimento de pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, mas assim, o andar da reforma tem a ver também com ações políticas de príncipes e de outros governantes com os quais o próprio reformador Martim Lutero teve que lidar em mais de uma ocasião, às vezes se acertando, outras vezes não. Né? E é muito interessante que, num determinado momento, assim, nos anos iniciais da reforma, em 1523, quando um príncipe vizinho ao seu território começou a querer confiscar, vamos dizer assim, bíblias, né, que começavam a circular entre algumas pessoas, o Lutero é obrigado a escrever um pequeno texto que nós temos em português, que se chama Da Autoridade Secular, e aí vem a formulação da obediência que lhe é devida. Né? Isso tem um caráter de pergunta. Né? Às vezes a gente ouve esse texto como se ele fosse simplesmente uma afirmação, mas ele tem um caráter de pergunta também. Né? Qual é a obediência que lhe é devida? Porque justamente Lutero escreve nesse cenário onde o príncipe vizinho está confiscando vamos dizer, o testemunho bíblico, que é um instrumento para a expansão da pregação do Evangelho. E ele vai dizer, bom, mas ele pode fazer isso? Ele tem autoridade para fazer isso? Ele tem poder para fazer isso? Né? E o que Lutero faz? Ele examina nesse pequeno escrito, né, vamos dizer, quais são os fundamentos bíblicos da autoridade, qual é o âmbito da sua ação e quais são as limitações devidas ao poder político. Né? Então, de alguma maneira, Lutero retoma Paulo, requenta as afirmações do apóstolo Paulo, mas agora para os seus dias. 1.600 anos depois, 1.500 anos depois, perdão. Né? Esse pequeno livreto é uma espécie de resumo do pensamento do poder político de Martim Lutero. Aqueles que tiverem oportunidade de ler esse texto, né, ele é um texto acessível, né, não é um texto difícil, Lutero não escreve normalmente de forma rebuscada, ele escreve de forma direta, eu diria, às vezes é grosso, é verdade, para os nossos padrões, mas nós estamos a 500 anos de distância, né? Então, assim, muita coisa entre ele e nós mudou em termos de hábitos e costumes, né? Da forma mais, entre aspas, gentil e cordial de a gente se tratar, né? No século XVI não se tratava necessariamente dessa mesma maneira, né? Então, às vezes a gente ouve algumas, vamos dizer, algumas declarações de Lutero que podem nos assustar, mas vale a pena ler, né? E nesse texto, né? O que Lutero faz, né? Ele vai justamente dizer, né, que
a autoridade política, ela precisa ser vista como uma autoridade que Deus estabeleceu, antes de mais nada, para dentro de um outro ambiente. Lutero vai dar um passo para trás. Ele diz, tem uma outra autoridade antes da autoridade política, do poder político, que a gente precisa examinar. E ele diz, eu quero convidar vocês a entrar para dentro do quarto mandamento. Honrará teu pai e tua mãe. Né? E ali dentro do quarto mandamento, né, que ele chama de, vamos dizer assim, de o primeiro e o maior no que diz respeito à vida terrena, ele faz a seguinte afirmação, eu agora preciso ler porque eu não tenho isso de memória. Ele diz o seguinte, né, Deus distinguiu o estado paterno e materno de modo especial, acima de todos os demais que estão abaixo de Deus. Não ordena simplesmente que amemos os pais, manda honrá-los. No outro escrito, o Lutero é mais categórico. Ele vai dizer o seguinte, pois, sem dúvida, pai e mãe são apóstolo, bispo e pastor das crianças, anunciando-lhes o evangelho. Em resumo, não existe maior autoridade e mais nobre na terra do que a dos pais sobre os filhos, vistos que eles têm autoridade espiritual e secular sobre eles. Contudo, em função da ingratidão e desobediência a esse mandamento, a quem o ser humano abandona e a quem deve sua vida, no caso, o pai e a mãe, o próprio Lutero vai dizer no Catecismo Maior. Bem conhece Deus essa viciosidade do mundo, razão porque o faz recordar e impulsiona por mandamentos a fim de cada um refletir sobre o que por ele fizeram os pais. Verifica, então, que deles recebeu corpo e alma, e além disso, que os pais o alimentaram e o criaram. Do contrário, ter-se-iam asfixiado 100 vezes em sua imundície. Isso Lutero escreve na explicação do quarto mandamento no Catecismo Maior. Por que Lutero, vamos dizer assim, sociologicamente vai para trás? Por que ele vai para trás? Porque ele vai dizer que antes de a gente entender o que é poder político, a gente tem que entender como funciona uma casa. Como funciona a vida e a convivência no primeiro núcleo de vida que a gente tem. Né? Então, nesse sentido, o reformador, vamos dizer assim, entende que o poder político e a prática política, elas começam, na verdade, com, vamos dizer assim, o ambiente doméstico, onde o poder do pai e da mãe, eles têm o quê? Um valor significativo. Mas, de novo, não são ilimitados. De novo, não são absolutamente absolutizados. Né? Pelo contrário. Né? Por que Lutero diz isso? Porque ele entende, na sua época, depois nós podemos atualizar isso para os nossos dias, conforme as nossas necessidades, ele entende que na herança católica romana do século XVI, né, vamos assim, pela forma de não valorizar devidamente o casamento e a família, a autoridade e o caminho para entender o que é poder político estava literalmente obscurecido. A igreja tinha assumido uma atribuição que não era, lhe era devida, tinha despotencializado
a família e o casamento. E com isso era preciso dar um passo para trás para começar a entender o que era poder político a partir de casa. Se você não conhecesse isso a partir de casa, você não teria como conhecer isso para fora de casa. Concordemos ou não com Lutero, isso é um assunto que está em discussão, pode estar em discussão, mas é assim que ele entende. Ele diz, eu preciso fazer esse passo atrás, porque o tema de casa na família precisa ser feito, porque a noção de família ela está absolutamente desmanchada pelo catolicismo. Né? Entendia-se a vida cristã por excelência como uma vida reclusa, o monge como exemplo de vida cristã, né? E nesse sentido, nós estamos falando do catolicismo no século XVI, né? E nesse sentido, Lutero não tem como fazer outra tarefa a não ser ir por esse trilho, né? Ele precisa reconstruir o caminho lá de trás, né? Lá na origem, né? Que no entender dele é o caminho que envolve a família. Né? Eu posso ir adiante ainda, Daniel? Tem um tempo? Não tá. Entretanto, por mais elevado e importante que seja a autoridade dos pais, como disse há pouco, ela também tem os seus limites. Visto que pai e mãe também pode abusar do quarto mandamento, se comportando, vai dizer Lutero, agora uma citação dele, como se Deus nos desse filhos para o nosso deleite e passatempo. Vejam bem, como se Deus nos desse filhos para o nosso deleite e passatempo. Serviçais deles, né, serviçais para deles nos valermos, como vacas ou burros, apenas para o trabalho, ou súditos, para os tratarmos a nosso belo prazer. Esse tipo de ação, quando pai e mãe, né, fazem esse tipo vamos assim, praticam esse tipo de ação com seus filhos, Lutero vai dizer, olha, isso, vocês podem imaginar como isso vai ser depois na vida pública. Lutero é conhecido como um dos primeiros teólogos que jogou os cristãos para a vida pública, juntamente com João Calvino na segunda geração, Lutero, Melanchthon na primeira. Né? Mas como jogar as pessoas para a vida pública sem que elas tenham mínima base? E se a base que elas têm em casa é torta? Então, quando você vai trabalhar essa relação com quem governa, com quem tem autoridade, você ao mesmo tempo tem que dizer, ele tem poder e autoridade sobre isso, mas ele não tem sobre aquilo outro. Né? Por exemplo, os filhos não são simplesmente criados dos pais. É isso que Lutero está dizendo. Né? Entre outras coisas. Né? Quando pai e mãe agem dessa forma, Deus bem pode sustentar e enriquecer sem nós, como efetivamente ele o faz dia a dia. Se usar os filhos para o próprio interesse e diversão, se usar os filhos para o próprio interesse e diversão é abuso do quarto mandamento, o que significa dizer isso? Significa que aqui, quando a autoridade do pai se eleva além do que ela deve ser, ela é vista como autoritarismo. Ela é vista como algo que, vamos dizer, tem razão e função, né, em si mesmo. Né? O desleixo, né, o desleixo também é um problema. Né? Uma outra pequena citação de Lutero, se vocês me permitem, era breve.
Considera agora que dano mortal, né, fazes quando negligencias nesse respeito e faltas ao dever de educar o teu filho de maneira útil para a vida e a salvação. Essas afirmações do reformador, eu não tenho dúvida, né, elas mostram o suficiente o quanto os pais podem exigir além ou aquém do que está posto no quarto mandamento. Tanto o excesso como o descuido com os filhos são vistos como grave infração por parte de Lutero. E com sérios danos sociais. Ele termina dizendo, em outro momento, o seguinte: porque se despreza isso, ou seja, o quarto mandamento, que Deus castiga o mundo de forma aterradora. Que não temos disciplina, nem direção, nem paz. E, aliás, todos lastimamos esse estado de coisas. Mas não vemos que nós mesmos somos os culpados, porque do modo como os criamos, temos filhos e súditos estragados. É isso que ele diz. Eu espero ter conseguido deixar isso mais ou menos claro, fechando esse bloco agora de Lutero, de que se você quer entender como o cristão se relaciona com a sociedade, não basta delegar isso para terceiros. Isso começa em casa. Ou seja, se Lutero usar essa mesma expressão, jogou os cristãos para o mundo, ele faz isso conscientemente no sentido de que é preciso que eles sejam preparados para estar no mundo. As provas contemporâneas para isso são que cristãos que são responsáveis com a vida pública, diante dos desafios do seu tempo. Ou seja, se nós vamos encontrar uma linguagem que dá conta daquilo que é a linha de raciocínio de Lutero, certamente a gente diria hoje, são cristãos que são, vamos dizer, colocados para dentro da sociedade com uma responsabilidade para com, vamos dizer assim, essa sociedade. E o conceito de responsabilidade aqui é mais do que um conceito presentista, ele é um conceito futuro, ou seja, a responsabilidade é o que eu faço para a geração que vem. Né? O que eu faço hoje para assegurar a vida e o bem-estar da geração que vem. Né? Então, nesse sentido, no entendimento de Lutero, tudo isso começa, de alguma forma, numa célula social menor. Eu não posso jogar isso para alguém outro. Não posso delegar isso para a escola, para a igreja, para quem quer que seja. Isso é a atribuição do lar. E por que Lutero fez isso? Porque Lutero está dizendo, nós vivemos num mundo onde a vida, vamos dizer assim, do matrimônio e da família foi arrebentada. A linguagem dele foi arrebentada pelo papado. Ela foi arrebentada pelo papado e pela igreja romana na época. Então ele disse, eu tenho que investir aqui. Eu tenho que investir aqui, né, nesse sentido, de tal forma que só esse investimento aqui vai me propiciar imaginar que ali adiante eu vou ter, na linguagem de Lutero, súditos que não estejam estragados. A gente diria hoje, cidadãos responsáveis, homens e mulheres, cidadãos e cidadãs responsáveis. Para finalizar, acho que esse nosso tempo aqui, assim, mais de abertura, eu diria assim, o que foi apresentado até aqui foi, assim, muito rapidamente, muito brevemente, um pouco de Paulo, né? Acerca dessa questão toda que envolve o poder político, a relação dos cristãos com esse poder, ou seja, é uma relação de respeito, né?
de reconhecimento de uma autoridade, né? Uma autoridade que foi instituída por Deus, que não é ilimitada, né? Que presta contas a Deus, que não é divino, que não é mitológico, né? E mais, né? E mais, né? Se a gente olha para Lutero, ele vai dizer, ok, isso tem que ser assim mesmo. Mas como você faz isso numa sociedade que estragou e arrebentou, como a igreja na época arrebentou, segundo a interpretação dele, a família e o casamento? Então preciso dar um passo atrás, né? E começar esse processo, né, vamos dizer, de responsabilidade para a sociedade dentro da família, dentro do lar, né? Ou dentro de casa. Visto essas duas coisas assim, como disse, de maneira bem breve, né? O que eu posso dizer para vocês? É que a gente aqui tem algumas noções rápidas, né? E que são noções que me parecem são insubstituíveis para a tradição cristã, né? E nesse sentido eu diria assim que nós como cristãos entendo que somos de alguma forma convidados a revisitar a tradição bíblica e a tradição confessional para nos perguntarmos como a gente pode lidar com a questão do poder político. E eu diria assim, para concluir, olhando para esses dois modelos, Paulo e Lutero. Primeiro, o poder político que está aí, né? Nós temos hoje, né, poder judiciário, né, o poder executivo, o poder legislativo, né, todos os três poderes da República, dentro da nossa visão de poder político, né, que antigamente eram concentrados tudo numa figura só, o rei, o monarca, era quem legislava, quem julgava e quem governava, foram, vamos dizer, fatiados para dentro do mundo moderno. Esse poder merece o nosso respeito, a nossa consideração. Onde isso começa? Né? Pensando em Lutero. Começa em nossos lares. Essa educação começa lá. Essa convicção começa a ser desenvolvida lá. É uma convicção para ser trabalhada de maneira onde a gente olhar para a autoridade como se ela fosse intocável? Não, eu acho que está muito claro a partir desses dois autores. Que nem ao poder político, que nem o poder dentro do lar, assim, são intocáveis. Eles foram constituídos com uma finalidade. A finalidade é, assim, de realmente nos qualificar para que a gente possa ter uma vida como cristãos e como cidadãos que seja correspondente à boa vontade de Deus. Então, eu diria assim, genericamente falando, depois a gente pode, de repente, assim, ir pontuar em cima de situações mais concretas, né? Mas para eu não me fixar demais em questões concretas nessa largada, eu diria, grosso modo falando, é isso. Então, quero fechar dizendo que, pelo menos para mim, pessoalmente, né, tanto aquilo que Paulo deixou sobre esse tema, como aquilo que Lutero afirmou, e a busca pela atualização disso no momento de hoje, como em outros momentos da nossa vida política brasileira, foram e são instrumentos importantes, né? São peças-chave no entendimento de como se relaciona evangelho com política, né? Ainda que, volto a dizer, a gente não tenha
necessariamente essa formação desse jeito. Tá? Daniel, até aqui. Obrigado, Mário, até aqui pela tua explanação. Eu acho que colocou assim umas balizas bem importantes, né, para a gente construir a partir disso nessa discussão adiante. Mas eu queria agora então deixar aberto para as pessoas que quiserem fazer perguntas, se a partir da trazer alguma questão e levantar alguma discussão, né? Talvez entender melhor algumas das colocações que ele fez. Fica bem à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Uhum. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Uhum. Só não aparece o seu nome. Você pode se apresentar, por favor? Ok. Meu nome é Niura, eu sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente. Uhum. E, assim, ao ouvi-lo, reverendo, eu espero que seja reverendo, né? Reverendo Mário, o seguinte, o senhor fala dessa respeito que a gente tem que ter pela autoridade, concordo, mas quando a autoridade ela é contra a vida e leva à morte, e daí me lembra o Êxodo, né? Porque o Êxodo é um momento onde vai-se contra a vontade de um faraó que escraviza para a libertação de um povo. Então, assim, que quando Paulo fala, ele já vai falar lá, né, muito tempo depois, né? Será que ainda a gente consegue ser submissa a essa autoridade que leva a gente para a morte ao invés de vida? Né? Como tivemos alguns governantes, o Hitler, por exemplo, né? Como que se ouve isso? Eu diria assim, eu vou ficar em Paulo. Eu acho que assim o seu exemplo é interessante. Eu acho que a trajetória da libertação, assim, política, que não é só uma trajetória de libertação política, nós sabemos disso, né? É uma libertação, vamos assim, que não só vamos assim, os escravos hebreus precisavam assim, ser libertos do poder opressor do faraó, mas também precisavam ser libertos das divindades do Egito, e por isso padeceram no deserto, né? Padeceram no deserto, porque não conseguiram sair do cativeiro das divindades, né? Então há assim, uma opressão dupla, né? Uma opressão que é política e uma opressão que é teológica, né? Nesse sentido, né? Então acho que a gente precisa juntar ambas, né? E tal. Mas assim, seguindo no modelo de Paulo, eu posso assim dizer, a autoridade, ela, vamos dizer assim, ela é serva da justiça. E se ela não é serva da justiça, ela mesmo se desacredita. Ela mesmo se desacredita. Ela está aí para ser serva da justiça. Então, o referencial neotestamentário, no que diz respeito à autoridade e ao afirmá-la, ele não deixa isso a bel prazer, de maneira alguma. Se a autoridade, vamos dizer, não exerce essa função de ser serva da justiça, ela mesmo se desacredita. Então, isso, vamos dizer, isso é um fator já autolimitante da autoridade, né? Por mais preciosa que me é, e é, biblicamente falando, a herança do Êxodo, e nós precisamos mantê-la, eu diria assim, se eu olho para o Novo Testamento e vejo essas afirmações de Paulo, para mim, Paulo vivendo sob, vamos dizer, a constelação do grande poder imperial de Roma, né, no primeiro século, ele teria todas as razões, né, para dizer, como eu disse antes, horrores sobre Nero. Mas o que ele vai dizer? Ele vai desmitologizar Nero,
vai dizer que Nero não é divino e que, vamos dizer, Nero, para ser alguma coisa que preste, ele tem que ser servo da justiça. Então, essas duas coisas, para mim, são muito claras. Né? São muito, muito claras. Né? Nesse sentido. Né? Então, toda a autoridade que extrapola a sua condição autolimitada, né, de ser autoridade a serviço da justiça, toda vez que ela deixa de fazer isso, seja ela de que viés político for, ela mesmo, ela se jogou fora. Né? Ela se jogou fora. Não sei se eu estou sendo claro nesse sentido. Não, foi claro, sim. Deu para entender. Obrigada. Ah, não tem problema, tranquilo. Beleza. Né? Queria fazer uma pergunta. Opa. Agora, vou virar agora para onde está a câmera. Hoje, o que eu vejo que, para além do nosso momento atual, a gente já vem, na verdade, desde a década de 80, dentro das igrejas evangélicas, havia já um desejo e uma campanha, não necessariamente por nomes, mas pela ideia de eleger representantes entre irmãos na fé e defender certas pautas específicas, né? Então, havia já um desejo de ação e em alguns casos, tinha uma visão bem clara de ocupar um poder secular, certo? Mas o que eu quero saber a sua opinião é sobre essas pautas que são as pautas de levar a lei, certa lei, que estão, no meu ver, muitas vezes ligadas com a teonomia, certo? Com a ideia de que a gente vai, por uma superioridade moral, por conhecer os 10 mandamentos ou coisa assim, a gente vai instituir certas leis que se tornaram, tipo, um mote principal de algumas dessas campanhas, né? Então se tornou a pauta moral. A pauta moral é a pauta que justificou muito voto evangélico, certo? Então existe esse movimento que não é recente, é de muitos anos, e ele nos leva por uma coisa que até onde eu vejo deu muito errado algumas vezes na história da igreja, né? Que é a teonomia, tentar aplicar e impor certas normas, né? Ao mesmo tempo, a nossa sociedade é totalmente mais plural e diversificada do que desde que a Igreja Católica se tornou religião oficial do Império Romano. Então, a gente tem uma dificuldade de... não tem mais uniformidade de pensamento, né? Então, existe muita discordância sobre vários aspectos. Nos últimos 50 anos, então, as coisas parecem que se afastaram ainda mais, né? Então, como ver, ou até que ponto colocar limites ou não colocar limites para essa vontade de ver algumas coisas que a gente sabe que são boas, né? As pessoas praticando certas coisas do que está sendo defendido ali é muito bom, mas às vezes querendo impor como uma lei não tem, no meu ver, né? Não tem o valor teológico de uma pessoa escolhendo aquilo. Digamos assim, impor valores do evangelho não quer dizer nada para a salvação da pessoa. E, embora certas coisas sejam boas para a sociedade, né, as pessoas deveriam admitir isso, mas tem outras coisas que hoje em dia se vê como da vida privada, né? Então, como é que você vê isso? Porque isso é uma coisa que vai continuar.
mesmo que a gente supere essa epidemia, as pessoas colocando a culpa aqui ou ali, adotando um voto um pouco diferente, elas vão continuar e com a evangelização, ou evangelização não, mas com o tornar-se evangélico mais nacos do país, essa pauta vai continuar, porque essas pessoas que têm essa visão, elas vão cada vez mais ter mais campo para semear essas ideias, né? Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho nessa linha. Eu acho que assim, eu vou pegar assim algumas coisas que você pontuou e se eu tiver assim fora do trilho, você por favor me corrija. Tá? Acho que assim, entre outras coisas, você disse, olha, nós estamos saindo de um modelo hegemônico, né, de valores que foi herdado do catolicismo, assim, aquele clássico modelo de cristandade, né? E a urbanização brasileira, ela, vamos assim, eu não estou fazendo agora um juízo de valor, só estou fazendo a constatação de um fato, né? A urbanização de valores, ela, vamos assim, ela literalmente, ela foi desmanchando vamos assim, essa transmissão gradativa da condição de cristandade, né? Ou seja, a nossa anarquia urbana ou na construção da nossa urbanidade foi literalmente também para onde assim também a gente foi levado na construção de uma outra sociedade consciente ou inconsciente, onde não tem mais essa ideia, por exemplo, assim de uma sociedade com pilares, vamos dizer assim, de valores cristãos, católico-romano e assim por diante, né? Em função disso, né, se eu posso dizer, se eu entendi bem, existem movimentos de retorno a essa ideia de colocar de novo na base da sociedade esses valores cristãos para todos, né? Que é o que, assim, se eu te entendi corretamente, o que você chama de teonomia, né? Ou alguns chamam até de teocracia, né? Que é um modelo um pouco mais avançado, né? No sentido já de dar características bem claras de governo, né? Nesse sentido. Eu diria assim, para mim, como eu trabalho com história, eu não consigo ver a história andando para trás. A história avança, né? Então, aqui há vamos dizer assim, há um certo, acho que assim, há um certo saudosismo de um modelo de sociedade, né? Que eu diria assim, o modelo em parte dos nossos avós, talvez dos nossos pais, mas dificilmente vai ser o nosso modelo. O que significa? Significa que nós, pensando agora nós como cristãos, nós vamos ter que aprender a viver muito mais numa situação, vamos dizer assim, diversificada, pluralizada, como provavelmente os nossos ancestrais viveram, nossos pais e mães nas primeiras gerações de cristãos, onde o antigo Império Romano, vamos dizer assim, absolutamente não tomava conhecimento da existência do cristianismo, quando tomou, o repeliu, hostilizou e assim por diante. Então, eu acho que assim, o que acontece, Karl Barth, que é um famoso pensador, ele costumava usar a seguinte figura, ele dizia que, às vezes, com o uso por longo tempo do cachimbo, eu sei que há pouco tinha alguém fumando cachimbo, eu também gosto disso, né? Agora não tenho feito, né? O longo tempo de usar cachimbo faz com que a gente deforme a boca e a gente não se dê por conta, né? Então, o que isso significa? A gente se acostumou com uma sociedade, com um conjunto de valores estabelecidos, e quando, vamos assim, essa sociedade ela foi se desfazendo, ela foi se desmanchando, né? Então você tem movimentos de tentativa de resgate. E esses movimentos se acoplam também, vamos dizer assim, com
intencionalidades políticas, inevitavelmente. Eu não entendo que cabe à igreja essa tarefa. A igreja, ela tem uma primeira tarefa, que é a pregação do evangelho. Essa é a sua tarefa primordial. E quando eu digo pregação do evangelho, eu não estou falando simplesmente de uma pregação que não tem ação. Para mim, fé e obras são duas coisas que não se separam, como uma boa tradição da reforma diz. Então, isso significa que a relação que os cristãos têm com a sociedade não é uma relação, ou com o poder político, não é uma relação de imposição. Seria péssimo. Isso o próprio Lutero já condenou energicamente quando a igreja coagiu pessoas, levou pessoas à força para dentro dela e fez do evangelho uma nova lei. Nós diríamos hoje, isso é uma ideologia. Isso é uma ideologia. Toda vez que, de alguma maneira, parte da igreja, algum tipo de impulso nessa direção, de querer captar à força, custe o que custar, pessoas que não têm o mesmo credo que nós temos, para que elas vivam com os nossos valores, com as nossas convicções e assim por diante, nós transformamos o evangelho em ideologia. Nós transformamos ele em lei, teologicamente falando. É assim que a gente tem que dar o nome. Ou seja, a distinção entre lei e evangelho é fundamental. Evangelho é oferta. Lei é o quê? Lei é exigência, é cobrança. É sempre, de novo, cobrar, cobrar, cobrar. O que é a marca de uma ideologia? Ela cobra, ela exige, ela força. Isso é a marca da ideologia. A ideologia é uma forma de lei, ela sempre cobra. Os antigos dogmáticos luteranos diziam lex semper accusat. A lei sempre acusa, nesse sentido. Então, quando a igreja se coloca a entrar num propósito desse tipo, de querer construir de novo uma constelação, onde ela traz para debaixo de si uma sociedade, cativando o poder político para isso, me desculpe, mas eu acho profundamente trágico. Eu acho profundamente trágico. Né? Nesse sentido. Né? Então, não sei, é Carlos, né? Sim. Eu não sei se era isso, Carlos. Não, ficou excelente. Muito obrigado. Né? Eu diria assim, não é possível. Você precisa, de alguma forma, trabalhar essas distinções. Para que a igreja não queira ser o que ela não é. A igreja tem que ser o que ela é, aquilo que lhe é próprio. Né? Que é uma comunidade de pessoas que temem a Deus e que servem a Deus na sociedade. Né? A igreja não é uma sociedade civil. Não é uma ONG, como disse em certa ocasião o Papa Francisco, por ocasião de, logo depois de ter sido eleito Papa. Mário, tudo bem? É Ilmar aqui. Oi, quem fala? Ilmar. Oi, Ilmar, prazer em te rever. Tudo bem, Mário? Tudo bem, caríssimo. Boa noite aos demais também. Mário, a partir... Deixa eu baixar aqui o... Tem um delay. Vou baixar aqui. Tá, já estou te ouvindo. Deu. Tá ouvindo? Sim, né? Tô bem, agora estou ouvindo bem. A partir dessa resposta ao Carlos, eu me preocupo como, nesse momento que a gente vive, aí, com polarização política, como muitos evangélicos têm um projeto de poder associado a uma coisa que às vezes se confunde com um projeto evangélico, um projeto de mundo, né? E que parece que confunde essa esperança do reino com uma esperança de
implantação de alguma forma de poder no mundo, né? E aí isso não só no Brasil, mas também a gente vê isso com os evangélicos americanos que apoiam Trump, né? E que parece que querem aí fazer acontecer uma esperança escatológica de alguma forma, assim, né? Como é que tu lês esse movimento do povo evangélico aí pelo poder? Legal. Talvez, deixa eu só dizer, eu acho que o conceito reino de Deus, ele foi trabalhado muito forte na teologia do século XIX, por alguns pensadores, o conceito reino de Deus foi completamente tirado da perspectiva, como a gente diz tecnicamente na teologia, da escatologia. O século XIX é um século, assim, por alguns vistos como um século muito esperançoso, né? Então, o próprio conceito de reino de Deus, ele foi um conceito trazido para dentro vamos assim, do esforço do empenho humano, né? Então, nesse sentido, você tem o quê? Você tem toda uma visão que parte do século XIX em diante em relação ao conceito de reino de Deus, que inclusive impera até hoje, que é um empreendimento humano, que é uma obra humana, né? Que é algo que você sai a fazer e você vai conquistar. E você vai obter. Não tem mais escatologia aqui. Acabou, né? Então, esses projetos que, de alguma forma, lidam, assim, que são projetos políticos e que têm assim, uma espécie de um verniz evangélico ou católico, ou seja, de que natureza for, né? O que vai acontecer? Esses projetos são empreendimentos humanos. O nome para isso, em termos teológicos, vamos dizer, é salvação por obras. Isso é o nome que se dá na teologia para isso, né? Um dos grandes teólogos do século XIX, chamado Albrecht Ritschl, né? Ele legou isso e outros teólogos entraram na brecha e seguiram, né? Agora, se a gente lê o Catecismo Menor de Martim Lutero e vai ler a prece dele sobre o que venha ao teu reino, a gente tem uma profunda decepção, né? Porque Lutero vai dizer lá, o reino de Deus vem a nós, sem que nós peçamos. Ele vem. Mas então por quê? Pergunta ele. Por que a gente pede para que ele venha? E ele termina dizendo, no Catecismo Menor, que era para ensinar em casa, para que a gente também esteja dentro dele quando ele vier. O reino de Deus é de Deus, não é empreendimento humano. Então, toda vez que essa perspectiva ela cai em nossas mãos como empreendimento político, com verniz, vamos dizer assim, cristão, eu diria, isso mais cedo ou mais tarde, como um projeto de poder, né? Eu diria assim, a meu juízo, não é boa coisa. Não é boa coisa. Faz mal para a igreja e faz mal para a sociedade, né? Entende? Faz mal para a igreja e faz mal para a sociedade, né? Eu volto a dizer, eu acho que se tem uma das coisas que, para mim, tanto a Bíblia como as confissões me deixaram, é muito claro o que é essa igreja, o que é essa sociedade, o que é o poder do evangelho, o que é o poder político. É preciso fazer essas distinções. Quando nós não as fazemos mais, quando nós não temos mais juízo teológico, não estou falando de juízo moral, né? As pessoas às vezes confundem moral com teologia. As duas coisas podem estar juntas, mas precisam ser distintas, assim como as duas naturezas de Cristo, nesse sentido. Se nós não soubermos distinguir isso, tem uma baita confusão aí no pedaço. E nesse sentido, por vezes, certos empreendimentos, sejam políticos de direita ou de esquerda, que tem esse viés, né? Esse viés, vamos dizer assim, de realização de algo que é obra de Deus e quer colocar isso como obra humana,
né? Por favor. Né? É mal para a igreja e é mal para a sociedade. Né? Eu sei que talvez eu possa ser uma decepção quando digo isso para alguns de vocês, mas eu preciso afirmar isso por uma razão teológica. Né? E esse é o meu ofício. Eu entendo que, seguindo a tradição evangélica, eu faço política fazendo teologia. Mário, tem alguém que perguntou aqui, que me passou aqui no chat. Isso, né? no chat, isso. É o Carlos Fraga, né? Ele mandou uma pergunta aqui pelo chat, e se tu puder ler a pergunta e já respondê-lo, ok? Tu consegues ler? Eu gostaria que eu lesse a pergunta. Aqui que diz, gostaria de saber, é isso? Isso, é esse. Gostaria de saber qual deve ser o papel da igreja enquanto instituição frente à ascensão de governos fascistas. Né? Bom, vamos por parte, porque ele tem mais coisa aqui. Né? Eu diria, o papel da igreja é exatamente o papel que ela sempre deveria ter tido, mas nem sempre teve. Nós sabemos que, por exemplo, dos 12 mil pastores na Alemanha nazista, 2.000 foram contra Hitler e estiveram na igreja confessante. E nem na igreja confessante houve toda essa resistência. Vamos colocar isso bem claro. A igreja confessante, por vezes, é vista como uma igreja assim, quase que, né, assim, top de linha. A resistência foi uma resistência à intromissão do Estado, da ideologia do Estado, dentro da pregação da igreja. Por isso surge a Confissão de Bárnea. Agora, Martin Niemöller, que foi um dos proeminentes líderes dessa igreja confessante, e esteve preso por 7 anos, quando a guerra estourou em 1939, ele era membro da Marinha e ele pediu a Adolf Hitler que o libertasse para que ele pudesse combater na guerra pela Alemanha e não pelos nazistas. Então, as coisas, por vezes, não são assim tão pacíficas. O que eu quero dizer para responder essa pergunta é que é o seguinte, é tarefa da igreja, diante de qualquer governo de natureza ideológica, fascista, ou seja lá o que for, é tarefa da igreja dizer alto lá. Alto lá. Né? Ou seja, ou você é servo da justiça, ou você não é servo da justiça. Né? E nesse sentido, o papel de Bonhoeffer, né, foi um papel muito, assim, muito sugestivo. Ainda que a gente tenha que lembrar que Bonhoeffer era filho de uma família altamente aristocrática, que tinha acesso privilegiado a informações que a maioria dos membros não tinham da Igreja Confessante. Né? Ele tinha fontes diretas do Ministério da Justiça, onde o seu cunhado trabalhava, Fondonani. Né? Então, aqui nós temos algumas coisas assim, que são um pouco mais complicadas do que simplesmente, vamos dizer assim, falta de empenho ou de má vontade. Por vezes, a questão toda da igreja confessante, dos pastores nesse período na Alemanha, né? Vamos dizer assim, é uma história bem mais intrincada do que só a igreja confessante de um lado e a igreja nazista do outro. Né? Eu sei que não é o nosso assunto e nem eu tenho condições de trazer isso aqui, mas eu só quero chamar a atenção para dizer que, vamos dizer assim, diante de governos fascistas, o que a igreja confessante fez? Primeiro, ela disse não ao Estado interferir na pregação do Evangelho. É isso que está bem claro na Confissão de Bárnea. O Estado não tem o direito de dizer para a igreja o que a igreja tem para pregar. De forma alguma. Não cabe ao Estado dizer para a igreja o que ela vai pregar ou não pregar. Porque os cristãos fascistas
queriam o quê? Reler e reescrever a Bíblia. É isso que eles queriam. Eles queriam arrancar o Antigo Testamento, queriam, assim, fazer toda uma releitura teológica, que sempre, de novo, é o risco, né? E a igreja, e Parmen veio, né? Parmen foi escrito por Karl Barth e mais 2 pastores luteranos, né? Hans Rasmussen e Thomas Breit, né? E essa trinca disse, não, não. Aliás, não essa trinca. Eles elaboraram. Depois o sínodo aprovou. E depois circulou nas comunidades que também aprovaram as definições de Barth, nesse sentido. Né? Então, eu não sei como é o nome, Carlos? Isso, é Carlos Fraga. Eu ia dizer, a primeira coisa é resistir vamos dizer, em toda e qualquer tentativa do Estado, né, seja ele de que natureza for, de querer alterar a pregação do Evangelho. E isso é um ato extremamente político, porque é o primeiro campo de resistência. Né? É o primeiro campo de resistência. Né? Então, às vezes as pessoas dizem, mas fazer teologia é uma coisa tão abstrata, tão inócua, tão, vamos dizer, sem fundamento. O autor que mais olhou para o céu, Karl Barth, foi aquele que mais agiu na terra. Curiosamente. É o autor chamado mais alienado teologicamente, mas ao mesmo tempo foi aquele que mais atuou na terra. Né? Aquele que, em 1940, quando já estava banido na Suíça, com 54 anos, pegou um uniforme e foi o quê? Ele foi para a fronteira para ser soldado. Né? E que depois, passada a Segunda Guerra, onde é que ele ia pregar? Nos presídios. E continuava escrevendo a sua dogmática da igreja. Então, por vezes, eu diria assim, a gente às vezes pensa que o fazer teológico, ele está, vamos dizer, ligado diretamente com certas ações. O fazer teológico está ligado em preservar o Evangelho, e ao preservar o Evangelho, você está afirmando verdades que têm conotação política. Desde a primeira hora isso foi assim. Se a gente lê Paulo, como a gente leu há pouco Romanos 13, a gente vê o quanto de conotação política tem nisso. Talvez, eu vou dizer isso para vocês, abrir o coração. Durante muito tempo eu lia Romanos 13 como uma forma, achava que era uma forma de servilismo. Não tinha entendido Paulo. Não tinha entendido. Cabe mais uma pergunta ainda, Daniel? Cabe, pode fazer. Fica à vontade. Sim, você estimularia, você encorajaria um membro da sua comunidade, uma ovelha do seu rebanho, a se candidatar a um cargo eletivo, a vereador, por exemplo, e que conselhos você daria a ele? Olha, com quem eu falo agora? Só Marcos Lichtblau. Marcos, tá bem. Sabe que eu ainda estava relendo isso normalmente, assim, a ISLB tem dois escritos confessionais, constitucionalmente falando, que são os escritos confessionais dela, né? Que é o Catecismo Menor, de Martinho Lutero, e a Confissão de Augsburgo. A Confissão de Augsburgo, normalmente, é o documento confessional para os pastores, né? O Catecismo Menor, teoricamente, é para os membros, né? Até porque, para os membros, normalmente, assim, a Confissão de Augsburgo pouco chega, né? Mas chega mais para os pastores. E tem o artigo 16 da Confissão de Augsburgo, que é muito clara, onde Melanchthon, naquela ocasião, disse, olha, tem um grupo de evangélicos que radicalizou e eles dizem que a gente tem que romper com tudo na sociedade. A gente não pode casar, a gente não pode... casar não, isso até podia, né? Mas não pode ter envolvimento em ser juiz, em participar das forças militares, assim por diante. Então, eu diria assim, seguindo o que o
que um pastor assim me disse lá no início da caminhada ministerial. Ele dizia assim: olha, anda com a Bíblia debaixo de um lado e com a Confissão de Augsburgo debaixo do outro lado, né, do braço. Não, faltou o jornal, né, do Calbar, né? Então eu diria assim, Marco, sim, porque a vida pública, como cristão e cristão luterano, a vida pública é um lugar para onde Deus nos mandou, né? Nós temos que, eu acho que assim, sempre de novo entender de que esse mundo é um mundo criado, mantido por Deus, né? Apesar de toda a miséria, de todo o pecado, toda a desgraça, seja ela pessoal ou estrutural que exista na sociedade, vamos dizer assim, de alguma forma, seja como pessoa individualmente, seja como igreja, como comunidade articulada, organizada, vamos assim, cabe-nos, vamos assim, deixar um testemunho de boas obras, né? Então, eu diria, a política, por mais que ela tenha as suas muitas sombras, né, e não são poucas, mas onde é que não tem? Onde é que não tem sombras? Né? Por vezes a gente é excessivamente moralista, achando que existem sombras em alguns lugares e essas não existem, por vezes, por exemplo, junto aos nossos ambientes, às nossas comunidades, às nossas igrejas, às nossas famílias. Elas existem. Então, eu diria assim, é um estímulo necessário encorajar pessoas para essa caminhada e acompanhá-las. Acho que uma das coisas que, por vezes, as igrejas fazem erradamente, né, é de você estimular alguém e depois simplesmente abandoná-lo nesse ambiente, né, ou entregá-lo simplesmente ao seu partido, como se ele não tivesse mais a condição de ser membro daquela comunidade, porque ele atua politicamente. E se ele atua politicamente diferente da cabeça de você, como pastor, então é mais rápido que você vai despejá-lo. É mais rápido que você vai virar as costas para ele. Mas se você o estimulou, você tem que estar disposto a correr esse risco. Afinal de contas, você não acredita que cristãos são pessoas livres? Né? Então, esse é um risco. Lutero escreve em 1520 da liberdade cristã. E quando ele fala da liberdade cristã, isso é um passo gigantesco. Ele não tinha noção do que isso significava, talvez, assim, para gerações seguintes. Ele já imaginava para ele, né? E isso eu diria assim, é um desafio para nós hoje. Quando nós estimulamos alguém, Marcos, para ir para a vida pública, acompanhemos essa pessoa, né? E se ele, por exemplo, for por trilhos políticos que não nos agradam, ainda assim, né, o desafio de andar algumas milhas vai permanecer. Né? Vai permanecer. Obrigado, Mário. Tá bem, tá bem. Então tá bom, queridos. Acho que nós vamos encerrando por aqui. Eu quero, uma vez, então, agradecer ao Mário a sua disposição de apresentar esse tema para a gente. Eu acho que foi muito produtiva a conversa, assim, né? As balizas bíblicas, depois históricas, as perguntas também que foram trazidas, eu acho que foram muito, muito boas, né? E, de fato, a gente precisa de discernimento para se mover nesses dias em que nós vivemos. Não são dias fáceis. Não. E a gente precisa de discernimento, de fato, assim, da Escritura e também dessa nossa bagagem confessional, como o Mário procurou também enfatizar nessa noite, de maneira muito apropriada. Então, só posso agradecer também a todos os participantes. Obrigado que vocês se dispuseram a estar com a gente. Uhum. E
Que Deus abençoe vocês aí no restante dessa semana, né? Que a gente experimente dia a dia aí na nossa caminhada a presença e a graça de Deus nas nossas vidas.